Eu desejo convidá-los a abrir a Bíblia em Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16, 18. Deus tem uma palavra para o seu e o meu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para o seu e o meu coração nessa noite. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Assim está escrito na poderosa palavra de Deus: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Todos nós, ao som de 3, vamos fazer a leitura em voz alta. 1, 2, 3. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua presença para glorificar Teu nome, para Te conhecer e sermos a cada dia, Pai, transformados e conformados à Tua imagem e à Tua semelhança. Se conosco nestes minutos que temos para ministrar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa mover no nosso íntimo e profundo, no nome de Teu Filho Jesus, pois toda a nossa suficiência está em Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Podem tomar assento, por favor? Gostaria de ministrar a palavra de Deus nessa noite, debaixo deste versículo e alguns outros, sobre o tema: orgulho, um pecado terrível aos olhos de Deus. Você pode repetir comigo? Orgulho, um pecado terrível aos olhos de Deus. Orgulho significa um conceito exagerado acerca de si mesmo. Essa é uma definição de orgulho: conceito exagerado acerca de si mesmo. Soberba significa orgulho exagerado. E o orgulho, que é o conceito exagerado a respeito de si mesmo, ele se manifesta através do desejo de ser sempre maior do que o outro. É assim que ele se manifesta. E a Bíblia nos diz que o orgulho, ele é pecado. O orgulho, ele é pecado. A arrogância, ela também é pecado. Um conceito exagerado acerca de si próprio, e arrogância, um conceito exagerado acerca do orgulho. No livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 4, diz que os olhos altivos e o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. O orgulho é pecado. É a palavra de Deus que está declarando essa verdade. E o orgulho para Deus é algo abominável. Deus abomina o orgulho. Provérbios capítulo 6, verso 16 está escrito: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. E a lista começa com olhos altivos. É quando uma pessoa, ela
examinando-a com ares de grandeza, de superioridade, de ser maior que o outro. E para Deus é abominação. Provérbios capítulo 16 e versículo 5 diz: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Deus abomina o orgulho, Deus abomina a arrogância. E é muito provável que este sentimento ele seja presente em nosso coração de uma forma muito sutil, quase que imperceptível. Mas a verdade da palavra de Deus é que o orgulho para o Senhor é uma abominação. E essa palavra abominação ela é muito forte nas Escrituras. Assim como Deus ele abomina a relação entre homens do mesmo sexo, Deus ele também abomina em Malaquias o divórcio, o repúdio. Deus ele também abomina aquele que tem olho altivo, aquele que tem arrogância, soberba no seu coração. E porque Deus ele abomina a arrogância, a soberba, o orgulho, por qual razão Deus tem essa aversão por esse sentimento? E a Bíblia diz que aquele que anda com o sábio será. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Eu tomei uma decisão na minha vida de andar com gente sábia. Eu tenho ouvido alguns ministros da palavra de Deus. Eu estive ouvindo um que me ajudou muito a compreender a respeito deste assunto. Porque Deus abomina o orgulho, porque Deus abomina a arrogância, a soberba. Em primeiro lugar, porque a soberba, o orgulho, faz Deus se lembrar de Satanás, que não era Satanás, que era Lúcifer, um querubim ungido, um querubim da guarda. Esse foi o principal pecado do coração de Lúcifer, que fez com que ele fosse destituído da sua posição. Por isso que Deus abomina o orgulho, por isso que Deus abomina a arrogância, por isso que Deus ele abomina esse sentimento, porque ele se lembra de Lúcifer. Deus ele se lembra de Satanás. James Wall disse: o orgulho é uma flor que cresce no jardim de Satanás. E sempre que Deus ele vê uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, Deus se lembra de Satanás. Não há uma lembrança do Filho amado, unigênito, encarnado. Por isso que Deus abomina. Deus tem aversão. Em segundo lugar, Deus abomina a soberba, porque é uma tentativa do homem dizer: eu não preciso de Deus. É a proclamação da autossuficiência. Por isso que aos olhos do Senhor é uma abominação. É a tentativa permanente do homem dizer: eu não preciso de Deus. E Deus abomina. Porque em Atos capítulo de número 17 diz que vivemos, nos movemos e nos respiramos nele e por causa dele. Mas esse sentimento do orgulho, da soberba, que é um conceito exagerado acerca de si próprio, fazem os homens pensarem que eles não precisam de Deus, que eles são autossuficientes. É o homem tentando usurpar o lugar de Deus. Não é que o homem vai ir lá no céu e vai destituir Deus do seu trono e vai se assentar. Não, não é isso. É os homens tomando decisões no lugar de Deus e não levando em consideração a vontade e o querer do Senhor. Por isso que Deus ele abomina, ele tem aversão. Terceiro lugar, Deus abomina o orgulho, porque Deus sabe quem é o homem. Deus sabe, como está em Gênesis capítulo 2, versículo 7: e formou o Senhor Deus o homem do
são mortais. Por isso que Deus, Ele tem aversão pelo orgulho, porque Ele sabe que o homem é pó. Ele sabe que o pó voltará ao pó. Mas os homens, eles não têm consciência dessa verdade. Eles pensam que são deuses. Eles pensam que têm o controle da sua existência em suas mãos. E Provérbios 27:1 diz que nós não devemos presumir no dia de amanhã, porque nós não sabemos o que o dia de amanhã ele trará consigo. Por isso Deus abomina uma pessoa, o pecado da arrogância, porque Ele sabe quem nós somos. Em quarto lugar, a soberba é um estado contínuo de inimizade do homem com Deus. Em 1 João capítulo 2 e versículo 15 está escrito: a soberba é do mundo, ela pertence a esse sistema. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é do mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e soberba da vida não é de Deus, mas do mundo. E quando o sentimento da soberba ele entra no coração, a soberba não é de Deus, a soberba é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também. Quando João fala mundo, ele está dizendo sistema orquestrado e organizado por Satanás que se encontra em rebelião contra Deus. A soberba é do mundo, é do sistema do mundo. E quando entra no coração, a pessoa ela se declara inimiga de Deus. Porque foi aquilo que Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. A soberba é do mundo, não é do Pai. E quando ela entra no coração do homem, o homem ele se encontra num estado de inimizade com Deus, porque não é de Deus. Em quinto lugar, Deus abomina a soberba, porque quem exalta é Deus. E o orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo. É um homem se exaltando. É um homem querendo estar acima de todo mundo. Por isso que Deus abomina. Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus lhe disse: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Porque quem exalta um homem é Deus, não é o homem que se auto-exalta. Isso é arrogância, isso é soberba, e Deus abomina esse sentimento. A Bíblia diz em Gênesis 45:8: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai, primeiro-ministro de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, como regente de toda a terra do Egito. Foi Deus que exaltou José. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 8: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei de trás da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. É Deus que exalta. Deus tirou Davi de trás das malhadas e colocou como rei de Israel. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que tirou José do calabouço e fez dele o primeiro-ministro da nação mais poderosa do mundo na época. Só Deus pode exaltar o homem. Aleluia. E em sexto lugar, por que Deus abomina o orgulho? Porque Deus não é glorificado. Deus não recebe glória. Porque o arrogante, o orgulhoso, o soberbo, ele é melhor do que todo mundo. Ele está acima de todo mundo. E para ele não precisa de Deus.
capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que Deus abomina a soberba, porque não recebe glória. A glória vai para aquele que não é digno dela. Todavia, Deus sabe tratar com aquele que é soberbo, com aquele que é arrogante. Deus, Ele trata, Ele sabe tratar. A Bíblia diz que no dia natalício, Herodes vai dar um discurso, e o seu discurso é clamoroso. E aqueles que estavam ouvindo o discurso de Herodes disseram: voz de Deus e não de homem. Herodes poderia ter rejeitado aquela palavra, mas aquela palavra massageou o seu eco, e Deus viu. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante feriu o Senhor, o anjo do Senhor feriu Herodes no mesmo instante. E por que o feriu? Porque ele não deu glória a Deus. E diz a Bíblia que ele foi comido de bichos e ele expirou, porque ele não deu glória a Deus. E Deus trata com aqueles que são arrogantes, soberbos. Deus trata. A Bíblia nos diz que a soberba, ela contamina. Ela contamina o homem. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, e versículo de número 20. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do homem, dos homens, saem os falsos pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A soberba contamina. Soberba é um conceito exagerado do orgulho, e o orgulho é um conceito exagerado acerca de si próprio, e isso contamina o homem. No livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26, está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, aleluia. Ezequiel 36, 26: e vos darei um novo coração, e porei em vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36 e versículo 26: Deus tem um novo coração para o homem pecador, aleluia. Porque esse sentimento contamina o homem, é de dentro que sai. Em Daniel capítulo 5, versículo número 20, a Bíblia nos diz que a soberba, ela endurece a mente, ela endurece o coração do homem. Daniel capítulo 5 e versículo 20. Mas quando o seu coração se exalçou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, o orvalho do céu foi molhando o seu corpo, até que conheceu que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Versículo 22: e tu, sendo filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida
em todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A soberba, ela endureceu o coração de Beltsazar. E Daniel está trazendo à memória dele o que Deus havia feito com Nabucodonosor. Quando ele sai nos seus palácios, no jardim suspenso, e ele olha e diz: o que o meu braço, que a minha mão construiu. E naquele instante Deus veio sobre Nabucodonosor e fez ele comer erva, comer capim junto com as vacas. Porque o seu coração se exaltou, se encheu de arrogância e de soberba. E Beltsazar, o filho, sabia de tudo isso, e mesmo sabendo que o pai, o imperador Nabucodonosor, se você procurar nos livros seculares, você vai encontrar um imperador tremendo. Ele foi comer capim como boi, como vaca. E Beltsazar sabia disso, e mesmo sabendo de tudo isso, ele mandou pegar os utensílios da casa de Deus e trazer por vinho e se embriagar. E naquele dia diz a Bíblia que uma mão escrevia na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Hoje o teu reino foi tirado de ti. Dário e Ciro estavam entrando pelas fendas da Babilônia, e naquele dia o império caiu, porque a soberba endureceu o coração de Beltsazar. Impediu a sua capacidade de pensar. A arrogância, a soberba, ela deve ser rejeitada pelos santos. Nós devemos rejeitar isso. Salmos 19, 13 diz assim: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Nós devemos rejeitar a arrogância, a soberba, a altivez de espírito, e devemos orar como o salmista: Senhor, guarda o teu servo da soberba, para que ela não se assenhorie de mim. Aleluia! A soberba, ela serve de obstáculo para a operação de Deus. Oséias 7,10: e a soberba de Israel testificará diante dele, todavia não voltaram para o Senhor seu Deus, nem o buscarão. Em tudo isso impede que Deus ele opere no coração do homem, porque ele diz que não precisa de Deus. Ele está acima de Deus, ele está acima dos outros. A soberba é uma atitude comum da humanidade que se encontra em sua rebelião contra Deus. 1 de João capítulo 2 e versículo de número 16. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 2, a Bíblia nos diz que a soberba será uma característica dos ímpios nos últimos dias. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É característica do ímpio nos últimos dias da igreja. A Bíblia, ela nos declara que os orgulhosos, eles serão humilhados. Deus humilhará todos aqueles que são orgulhosos e arrogantes. Salmo 18, verso 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos, eles serão abatidos por Deus. Deus tratará com eles. Isaías 2,12: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta
mas Deus os abate. Deus os derruba do seu trono erigido, porque não divide a sua glória com ninguém. E haverá um castigo para os orgulhosos. Sofonias 2, 10 e 11. Isso terão de recompensa da sua soberba, porque se escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo número 1. Há um juízo aguardando a todos os orgulhosos e soberbos. Por isso que nós devemos rejeitá-la da nossa vida. Nós devemos expulsar do nosso coração. E sempre é mais fácil nós identificarmos o orgulho no nosso semelhante do que em nós. É muito mais fácil dizer que o outro é orgulhoso, que o outro é soberbo, mas nós não conseguimos ver a interioridade do nosso coração. Porque é mais fácil nós vermos o cisco no olho do outro do que vermos uma trave nos nossos olhos. Algumas pessoas arrogantes chamam de orgulhosas algumas outras. O orgulho é uma atitude muito sutil, quase que imperceptível. Podemos ter orgulho da nossa espiritualidade. Podemos ter orgulho denominacional. Veja, eu amo, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu me consagro, e a pessoa pode ter orgulho da sua espiritualidade. Ela pode ter orgulho como os fariseus em Lucas capítulo 18, que ele dizia: graças te dou, Senhor Deus dos céus e da terra, que eu não sou como os demais homens pecadores, como esses miseráveis publicanos. Eu jejuo 2 vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E ele dizia: estou bem com o Senhor. Mas Jesus diz naquela palavra que ele desce para casa não justificado, pois aqueles que se justificam, se auto-justificam, jamais serão justificados diante do Senhor. Ele tinha orgulho porque ele era fariseu, orgulhoso da sua espiritualidade. É mais fácil identificar orgulho na vida do outro do que na nossa. Mas é provável que talvez você já tenha tido alguns pensamentos. Eu gostaria de pensar junto com você nos pensamentos que possivelmente nós já tenhamos tido. Talvez você já pensou da seguinte forma: quem ele pensa que é para falar assim comigo? Quem ela pensa que é para falar assim comigo? Será que já pensamos isso? Quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Será que ele sabe quem eu sou? Para falar dessa forma?
Será que porventura alguém já pensou, se eu sair dessa igreja, ela vai desmoronar? Se eu sair, ela não será mais a mesma. Ela só é o que é porque eu estou aqui. Deixa o dia que eu sair e vocês vão ver o que vai acontecer dela. Cuidado! Síndrome de Lúcifer. Cuidado! Será que as pessoas, elas não compreendem o excelente trabalho que eu estou fazendo? Será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Que é excelente? Será que ninguém vai aplaudir? Será que ninguém vai prestar as suas devidas homenagens? O trabalho que eu estou fazendo, ninguém reconhece, ninguém vê, ninguém parabeniza. Cuidado! Síndrome de Lúcifer. Cuidado! Será que alguém já pensou? Por que eu tenho que fazer esse trabalho? Ele está abaixo da minha posição. Por que eu tenho que fazer isso? Eu mereço coisa melhor. Por que eu? Por que eu tenho que fazer esse serviço o mais difícil? Porque ninguém quer fazer, tem que ser eu. Cuidado! Síndrome de Lúcifer. Será que já pensamos? Será que esse é o melhor lugar do departamento para mim? Eu mereço um lugar melhor. Será que já pensamos? Sou eu que tenho que liderar. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ela. Tem mais preparação e envergadura. Eu deveria estar lá. E não ele, e não ela. Eu deveria estar naquele lugar. E não ele. Será que ninguém enxerga? Cuidado! Síndrome de Lúcifer. Cuidado! Muitas pessoas nos perguntam: será que eu vou conseguir concluir a jornada cristã? Será que eu não vou cair no percurso? Será que eu não vou sucumbir? E o texto que nós fizemos a leitura, ele nos responde. Provérbios capítulo 16 e versículo de número 18. Provérbios 16 e versículo 18. O que está escrito? O que está escrito? Provérbios 16, 18. Soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A igreja pode ler novamente? Soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Para saber se nós concluiremos a nossa jornada cristã com êxito e glorificando o Senhor, é nós olharmos para dentro do nosso coração. E se tiver arrogância, e se tiver soberba, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez
Alguém de nós já ouvimos alguém dizendo: eu vou deixar a igreja porque não me valoriza? Você já ouviu isso? Eu vou deixar a igreja porque não me valorizam. Eu vou para um lugar onde eu seja valorizado. Cuidado, síndrome de Lúcifer. Você tem facilidade de reconhecer os seus erros? Porque o arrogante, ele está sempre acima de todo mundo. Ele sabe mais. Ele sabe mais do que todo mundo. Ele está acima de todo mundo. Porque ele é orgulhoso. Ele tem um conceito exagerado acerca de si mesmo. Você reconhece seus erros? A pessoa arrogante, ela nem erra. Porque ela não vê seus erros. Você reconhece seus erros? Você sabe quando você erra? Você volta atrás quando você erra? Você aceita ser criticado? Não pode te criticar? Quem eles pensam que são para me criticar? Quem eles pensam que são para falar de mim o que estão dizendo? Você não pode ser criticado porque você tem um conceito elevado acerca de si mesmo. Isso é arrogância. Você não presta conta a ninguém na sua vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você sai a hora que quer, você chega a hora que quer, e você faz aquilo que quer, e não dá satisfação para ninguém. E depois ainda diz: ninguém tem nada a ver com a minha vida, a vida é minha, eu faço aquilo que eu quero dela. Arrogância, soberba, altivez de espírito, e o próximo passo é queda, é destruição. O arrogante, ele não ouve ninguém, a não ser Deus. Ele só ouve Deus, ele não ouve ninguém. Porque ele tem um conceito elevado acerca de si mesmo. Se Deus falar comigo, então eu faço. Ele só ouve Deus. E ele se acha espiritual. Se Deus falar comigo, irmão, Deus fala aos homens através dos homens. Marcos 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Se você não ouve ninguém, isso é arrogância, isso é soberba, e o próximo passo é queda, é ruína, é destruição. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você sabia que o pecado da imoralidade está associado de forma intrínseca com a imoralidade sexual? Porque muitos homens caem, porque muitas mulheres caem em adultério, porque homens estão flertando outras mulheres, porque uma mente tão maliciosa quando olha para o irmão e o irmão olha para outro homem, porque homens estão caindo, porque a soberba, ela está associada ao pecado de imoralidade sexual. Pastor, não, isso não é bíblico, é bíblico. Tem que ler, irmãos. Tem que ler, está na Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o teu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes ouvir a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor.
vindo como assolação o vosso temor, e vindo como perdição, como uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Provérbios capítulo 5, versículo 1. Filho meu, atenda à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido, porque conservas os meus avisos, e os teus lábios guardam o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não conhece. Agora, pois, filhos, dai ouvidos e não vos desvieis, das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa de estrangeiros, e gemas no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, versículo 12, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. O pecado da imoralidade sexual está ligado à soberba, porque o soberbo
não prospera, porque Provérbios 28, verso 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o arrogante, o soberbo, ele não erra, ele não tem o que confessar, ele não tem o que se arrepender, Aleluia. porque ele não aprende nada com ninguém, ele quer ensinar para todo mundo, mas tem uma mão no peito dizendo: daqui você não passa, porque Deus resiste o soberbo.